Olá pessoal, eu sou o Anderson Thiago, editor-geral do Intocados, e nesse vídeo a gente vai falar sobre uma polêmica que está rolando em relação a um dos lançamentos mais esperados do universo expandido de Star Wars. Esse lançamento é o livro Aftermath, do autor Chuck Wendig. O livro faz parte de uma série de lançamentos que vão começar a jornada para o próximo filme da franquia Star Wars, O Despertar da Força. Aftermath foi publicado e recebeu uma avalanche de resenhas negativas. Essas resenhas criticam, entre outras coisas, a prosa do autor, algo que eu achei bem estranho, já que eu estou lendo o livro e não tenho notado nenhum problema assim grande, algum problema assim à vista com a prosa do autor. Muitos deles falam que o autor utiliza pausas demais, pontos finais demais e sentenças muito curtas. Eu acredito que essa escolha do autor por sentenças mais curtas e um vocabulário menos rebuscado é uma tentativa de atingir um público tanto adulto quanto um público Young Adult. O livro é uma leitura bem fácil, bem leve, bem aventuresca. É daquele tipo de livro que você pode indicar facilmente para quem está começando a ler inglês, porque ele não é difícil de entender. Outro elemento que essas resenhas criticam é a falta de personagens importantes na história. Muitos leitores compraram o livro querendo ver uma aventura do Luke, uma aventura da Leia, do Han Solo, mas não é isso que você tem aqui. Aftermath é uma história que conta com personagens que foram coadjuvantes na trilogia original. Eu também não vejo nada demais em relação a isso. Por quê? O prato principal dessa nova linha cronológica de Star Wars são os filmes. Então os personagens principais, os personagens que todo mundo conhece, os personagens que todo mundo ama, eles vão ser utilizados nos filmes. Os livros eles vão contar histórias mais paralelas, de outros personagens que não têm tanto destaque. Até porque uma rebelião, uma república, um império, ele não é formado só de 1, 2, 3, 4 personagens. Ele tem vários personagens que estão trabalhando, estão fazendo o seu papel e que não aparecem porque não dá para mostrar todo mundo. Então eu acho válido que o livro mostre os outros personagens que também têm importância. Por exemplo, a maioria dos personagens que são personagens com ponto de vista em Aftermath, eles são personagens que tiveram envolvidos na Batalha de Endor, no final de Retorno de Jedi. Então são personagens que estavam lá, que fizeram parte, eles só não apareceram porque no filme não dá pra mostrar todo mundo. Então eu acho que essa é uma reclamação que não tem muito a ver, porque não dá pra colocar Luke, Han e Leia pra estrelar tudo de Star Wars. E a última grande reclamação que essas resenhas negativas fazem, e foi a que me deixou mais estarrecido, foi em relação ao autor ter introduzido alguns personagens homossexuais na história. O que não é nada demais. Mas para alguns fãs mais radicais, o autor está fazendo uma política de gênero, de criar uma cota de personagens homossexuais para estarem na história. Essa reclamação foi o que me motivou a fazer esse vídeo, porque eu fiquei sem acreditar que tinha gente que estava criticando o livro, a história, por isso, por ter personagens homossexuais que têm um papel importante na história. Só que analisando a situação com mais cuidado, alguns dados interessantes começam a aparecer. A Disney fez um esquema todo especial de embargo para o lançamento desse livro. As lojas e livrarias que recebiam o livro antes da data de lançamento não podiam colocar o livro para vender antes do dia. E as pessoas da mídia que receberam o livro anteriormente, não poderiam escrever nada sobre ele na internet até o dia do lançamento. Então foi algo mesmo pesado. Acontece que a maioria dessas resenhas negativas que o livro recebeu foram postadas exatamente no dia do lançamento. Então, ou seja, existem várias pessoas que não gostaram do livro e leram em um dia ou menos de um dia. Curioso. Então, que outra coisa, além de leitores super rápidos, pode explicar tantas resenhas negativas em tão pouco tempo? O que se descobriu é que existem alguns grupos no Facebook, chamados de, traduzindo, Aliança para Preservar o Universo Expandido de Star Wars, coisas assim, que estão boicotando os novos lançamentos do novo canon. Agora eu vou abrir espaço para explicar para aqueles que não sabem ainda do novo canon do universo expandido de Star Wars. Desde o lançamento dos primeiros filmes de Star Wars, eles lançam também livros para acompanhar, contando histórias paralelas, histórias que acontecem depois, histórias que acontecem antes dos filmes. Um grande exemplo é a trilogia Tron, que está sendo lançado pela Aleph no Brasil.
E quando a Disney comprou os direitos de Star Wars, ela não renegou, mas ela relegou essas histórias ao status de lendas. Então elas não são mais fatos oficiais que aconteceram, elas são lendas que podem ou não ter acontecido. E resolveu instituir um novo canon, novas histórias que vão contar aí sim, oficialmente, o que aconteceu durante a rebelião, antes da rebelião, após a rebelião, que é o caso de Aftermath. Então esse movimento é encabeçado por fãs de Star Wars que gostam do universo expandido antigo e que não apoiam essa iniciativa da Disney de criar um novo canon. Então para isso eles estão boicotando os livros que estão sendo lançados nessa nova linha cronológica da Disney, entre eles o Aftermath. Por que eu achei importante trazer essa informação para vocês? Porque dezembro está chegando e com ele vem um novo filme de Star Wars, esperado por todo mundo. E esses livros dessa nova cronologia do Star Wars estão sendo lançados no Brasil junto com alguns do universo expandido antigo pela editora Aleph. Inclusive o Aftermath já tem data para ser lançado aí no Brasil. Ele vai ser lançado em dezembro, a Aleph está correndo para que isso aconteça, antes mesmo do filme, para que vocês já possam ler e conhecer a história antes do filme ser lançado. Eu achei importante trazer essa informação para que quando o livro chegue aí, e os leitores vão procurar informações dele na internet para saber do que ele se trata, e vão ver as resenhas negativas e vão ficar com o pé atrás. Então eu quis deixar bem claro sobre o que são essas resenhas negativas, né? É claro que pode ter existido alguma pessoa que não tenha gostado do livro, isso é perfeitamente possível. Mas também é claro que há uma campanha para boicotar o livro. Então eu quis deixar isso bem claro para que os fãs de Star Wars que queiram ler uma boa história, que queiram ler uma história sobre personagens secundários que também participam da rebelião, não fiquem com o pé atrás em relação ao Aftermath. Valeu pessoal, esse foi o vídeo que eu quis gravar para vocês, espero que tenham gostado. Caso tenham gostado, não esqueçam de se inscrever no canal, compartilhar o vídeo, apertar aí o botãozinho de curtir e procura a gente no Facebook, Intocados, ou no nosso site diretamente, www.intocados.com, que você vai encontrar resenhas, artigos, entrevistas com autores, tudo lá. Em breve a gente vai trazer a resenha de Aftermath também, então se você está curioso para saber um pouco mais sobre a história, chega lá. Um abraço e até mais.